Olá, amigos e amigas do AV, tudo bem? Eu sou Felipe Bulbarelli Ferreira, eu sou especialista de produtos aqui na Dealer e a gente está na Demo Room da Dealer recebendo uma profissional incrível aqui de microfonação, né? Ela trabalha em grandes espetáculos aí de teatrais, espetáculos musicais, também dá várias dicas no YouTube, entre outras coisas que ela faz, e quem vai contar, lógico, essa trajetória incrível é ela, a microfonista, a Kika microfonista. Tudo bem, Kika? Tudo Certinho? bom? Bom dia. Prazer te receber aqui no Dealer Tech Talks, que é um podcast da distribuidora da Dealer, né? Que distribui vários produtos aí da QC, da Shure e tudo mais. Eu acho que você conhece um pouquinho dessa área de tanto tempo aí de profissão. E é isso aí. Muito obrigado por vir. Bom, primeiro eu que agradeço, o prazer é meu. Obrigada pelo convite, é uma honra estar por aqui. Agora a gente começa a ficar nervoso e começa o podcast. Não, tudo bem. Agora a gente começa aqui. Tem umas perguntinhas aqui para te fazer, mas a ideia é a gente conversar e entender um pouquinho mais da sua área e da sua trajetória, né? Tá legal. Então, de cara, eu queria saber como que tudo isso começou. Já são quase mais de 17 anos, né? Isso. De carreira, desde que você estudou lá no IAV. E como que isso despertou para você? Assim, conta para quem não te conhece, né? Para quem não sabe desse trabalho de microfonista, como que despertou? Pô, eu vou estudar isso. O que aconteceu na sua vida para falar assim, não, eu quero entrar nessa área do áudio aí. E aí você estudou no IAV e fala assim, microfonista, é isso que vai ser a minha vida. Como que isso aconteceu? Bom, a história é um pouquinho longa, hein? Espero que vocês tenham tempo aí. Tudo bem, 4 horas, né? 4 horas. Disseram que eu podia falar 4 horas, eu tô bem à vontade agora. Na verdade, eu vou começar bem lá de trás mesmo, que agora você falando sobre como eu pensei sobre isso durante o curso do IAV, na verdade, quando eu era adolescente, eu tinha vontade de atuar. Então eu fiz vários cursos livres de teatro, queria estar dentro do teatro. E não tinha condição de cursar uma faculdade, né? Então eu fazia um cursinho aqui, um cursinho ali, tinha turminhas de teatro e tal. A vida passou, eu casei, fui mãe e o meu falecido marido, ele era técnico de som e de luz num teatro da prefeitura. Olha lá. E aí, inclusive a gente se conheceu num centro cultural, que eu trabalhava dentro de um centro cultural do Banco do Brasil. A gente se conheceu lá, ele já era técnico lá. E a gente numa fase da vida, eu estava desempregada, ele precisava de ajuda no teatro, ele tinha 2 empregos. E aí ele, não sei o que eu faço, preciso de um assistente, não consigo ninguém. E eu falei, me leva. Ele falou, você tá brincando? Eu falei, não, tô falando sério, me leva, me ensina. Ele falou, Por que tá bom, não? então vamos. E aí ele começou a me ensinar, a gente fazia atividades simples lá, de exibir filme para as crianças dentro da sala, palestra. Então ele me colocou para fazer essas funções simples, foi me ensinando a mexer. Legal. Então eu aprendi tanto a mexer no som quanto na luz. Ainda era uma maqui analógica. Sei. Tá. A gente já trabalhou com isso, né? O Lucas tá ajudando a gente a gravar aqui, a gente já trabalhou em teatro junto. Não era musical, né? No teatro de uma universidade, mas a gente trabalhava com uma maqui analógica. E aí, enfim, obviamente a demanda foi aumentando, mudando, precisava de mim para coisas mais difíceis, importantes. E aí falei, bom, vou precisar de um DRT, vou precisar estudar. Pesquisei, achei o IAV. Legal. Falei, é lá que eu vou conseguir, né, sair do amadorismo, assim, vamos estudar, vamos aprender. Chega um ponto que vou me profissionalizar, vou estudar, né? Lá no IAV, sempre que o Claret trazia alguma situação de microfonação e tal, eu sempre levava a minha pergunta para teatro. E no teatro, como é que funciona isso? Mas se fosse já no era teatro... a sua realidade, então antes de estudar você já estava E aí inserida. acho que isso ficou na cabeça do Claret, porque quando eu terminei o curso, ele foi convidado para fazer o designer do Sweet Charity, que era um musical da Cláudia Raia. E aí acho que ele falou, nossa, tem aquela menina pentelha que falava sempre do teatro, eu vou ligar para ela. Aí ele ligou e falou, Kika, tem uma vaga para microfonista, eles querem que seja mulher. Pensei em você, né, por conta do seu interesse e tal. Eu falei, claro, lógico, tô indo. O detalhe é que ninguém sabia exatamente o que fazia um microfonista. Só sabia que precisava de um microfonista, mas não existia uma lista de atribuição. Olha, Kika, você vai ser microfonista, então sua responsabilidade é 2 pontos. Sim. Não existia isso, então era meio novo. Então, e pra você também, né? Pra mim e pra todos, na verdade.
Então, quando eu cheguei no teatro, que na verdade era uma casa de show que a gente fez, era Citibank Hall na época. Para mim, a grande sorte, além do Claret ser o designer, quem era a empresa responsável na época era a Loudness, que era o Fortes o responsável. Legal. Então, eu tava com o Claret e Fernando Fortes. Tava tudo tranquilinho. Para executar o primeiro trabalho. Então, eu tive muita orientação. E foi assim que eu comecei. Legal. Já ia perguntar quais foram os seus desafios nessa caminhada, né? É lógico que você já acabou tendo essa questão com o esposo e tudo mais. Teve alguém que te inseriu no mercado e esteve ao lado de grandes profissionais também para começar. Sim. Mas acho que, né, nenhuma trajetória de sucesso é fácil. Então, passou esse período, você começou a trabalhar com isso. O que você encontrou de obstáculo e desafio que você pode contar aqui pra gente que foi, opa, isso aqui eu tive que sambar um pouquinho? Olha, eu acho que o primeiro desafio da profissão de microfonista, e que talvez seja um desafio até hoje, é que você não lida só com a parte técnica, né? Você não lida só com o equipamento, você lida com pessoas o tempo inteiro, né? E você tem que sempre criar soluções para microfonação em situações inusitadas. Criativas, né? Então você precisa ter o criativo e saber lidar com aquela ator, atriz. Exato, você precisa ter a sensibilidade. Então, acho que isso sempre foi um desafio, desde o começo, ainda hoje, né? Eu acho que o profissional que entende isso, né? Que ele sabe que ele não basta ele ser um técnico de áudio para ele poder ser um microfonista, né? Sim. Ele tem que saber se relacionar, ele tem que estar disposto a se relacionar, ele tem que estar com a mente ali fervilhando, querendo solucionar aquelas questões de customização, de estética. Então, ele precisa, além de ser o técnico, ele tem que estar disposto a tudo isso, né? Então, é uma doação bem grande, eu diria. É bem intenso o trabalho do microfonista. Ainda mais em musical, né? Principalmente porque microfonista em musical. É uma área que está em outros ambientes também. Sim. Mas em musical você tem esse detalhe realmente da criatividade, do microfone ser discreto, uma e quantidade maior de microfone. Sim, né? Normalmente, quando a gente fala de um musical de grande porte, a gente está falando de 30 a 40 canais de sem fio, né? Bastante. Então, aí considerando que a gente ainda tem os microfones duplos de protagonistas, né? Que a gente usa sempre um backup junto já funcionando. Então, é uma quantidade grande, então você tem uma responsabilidade técnica muito grande, mas você tem que criar uma rotina com um elenco de 30 pessoas, né? Que você vai comandar ali, que estão usando o equipamento, né? Então, isso com certeza, além do que nem sempre a gente está com o equipamento ideal, né? Para trabalhar. Então, às vezes eu preciso esconder uma cápsula que ela não é tão discreta, ela é mais robusta. Então eu tenho um figurino que não vai me ajudar, eu tenho um acessório de cabeça que não vai me ajudar, então são várias coisas aí pra... Eu acho que o microfonista, ele tem muito que lidar com essa coisa do se virar ali, né? Então não foi esse equipamento não é esse equipamento que eu gostaria de ter, essa tecnologia não vai me ajudar tanto, mas eu preciso trabalhar com isso, eu preciso fazer acontecer com isso. Mas agora você tem experiência, assim, os desafios são os mesmos, mas você tem mais arcabouço, recurso e experiência. Sim. Teve alguma situação, né, vou cutucar um pouquinho mais, teve alguma situação quando você chegou lá no começo que você teve que lidar com pessoas, com equipamentos diversos e você não sabia o que fazer, assim, ou alguma situação te deixou num nervoso um pouquinho maior por não ter experiência, de repente? Olha, eu vou tocar aqui numa parte mais delicada, então, né? Principalmente a gente falando aqui que eu sou uma mulher na área técnica. Então, com certeza, o meu primeiro desafio foi com os próprios colegas, né? Olha então, só. existe uma... Da área técnica. Da área técnica. Não com atores e atrizes. Não. Olha só. Então, assim, a primeira coisa que eu ouvi, por exemplo, quando eu entrei na montagem foi: chegou uma pessoa para pegar cerveja pra gente. De cara, então, começar assim não é bom começar o trabalho, não. Não. Então, isso com certeza foi algo que eu tive que aprender a lidar para me manter dentro da área técnica, né? Principalmente no teatro musical, porque a equipe técnica, ela é feita, na maioria, ali por homens mesmo. Sim. Não tem... Até hoje essa área é bem preenchida por homens. Até hoje é bem preenchida por homens. Então, assim, eu tive que conquistar, né, mesmo o meu espaço para
sobreviver a esses tratamentos, né? Que Sim. eles diminuíram, melhoraram muito, mas eles ainda existem. O trabalho das meninas do áudio, da Florência, da Roberta, da galera aqui que montou esse grupo também, saiu em revista, né? Sim. Revista, existia revista, Sound on Sound, né? Sim. Sim. Então, que eu vi esse trabalho também foi muito importante para o pessoal saber, olha, elas estão aí, são profissionais. Então assim, quando eu comecei eu tinha 23 anos, então isso é uma coisa que se você não tá ali, né, com a sua cabecinha bem legal, você já dá uma travada, que você fala, quer dizer, ai meu Deus, e como agora? Vai ser como o é que vai ser isso? Se começou assim, como é que vai ser o resto do dia, como é né? que vai ser? Mas eu acho que com o dia a dia, você, né, mostrando o seu trabalho e tal, essas coisas vão diluindo, mas realmente isso é uma dificuldade. Eu vejo muitas meninas e colegas desistindo nos primeiros tempos, assim, de trabalho por conta dessas situações. Sim. Falando em saia justa com equipamento, não me lembro de nada, assim, que tenha sido uma questão. Eu me lembro de a partir de dificuldades, começar a desenvolver coisas, por exemplo. Porque, vamos falar, não sei se é bom usar essa palavra gambiarra, mas você começa a fazer ajuste técnico, que o pessoal brinca. Ajustes técnicos pra... Improviso. O microfonista, ele improvisa muito, né? Sim. Então, por exemplo, pra gente organizar 30, 40 body packs, a gente, naquela época, usava sapateira de guardar sapato, né? Tá. Então, pendurava na parede e organizava. Hoje eu uso organizador de roupa íntima, para eu poder levar de um lado pro outro. Então, assim, esses perrengues que você fala, como é que eu vou transitar com 40 body packs, porque eu tenho que levar até os camarins? Então, são coisinhas que você fala, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Ninguém sabe, ninguém pensou sobre isso. Então, você vai se ajustando. Bastidores, né? Você vai se ajustando. Monitoração, eu me lembro que também naquela época a gente não pensava em centralizar a monitoração. Então eu monitorava igual telefonista, né? 40 canais, monitorando. Engraçado, você lá e mudando. Era tipo um trabalho de telefonista. Engraçado. Então hoje o designer ele já pensa qual vai ser a monitoração do meu profissional, né? Hoje você tem muita tecnologia, você coloca até a foto do elenco na monitoração. Sim. Né? Então é um luxo, né? Exatamente. Deixa eu ver o que mais. Um item de segurança que a gente usa, que é o cinto de microfone, né? Até lá naquele começo as pessoas não davam tanta importância. Aí você vê acidentes acontecer. O ator foi até o banheiro e o bodypack caiu na privada. Entendeu? Isso é um incidente. Tava preso de qualquer jeito na roupa. Então, assim, hoje em dia a gente não faz nem o primeiro ensaio sem cinto de microfone. Né? Legal. Então, são coisas que a gente foi ajustando, criando soluções. Eu acho que o grande diferencial do microfonista é ele criar soluções. Né? Porque por mais que eu tenha muitos espetáculos no meu currículo, sempre vai acontecer uma situação que eu não passei ainda. Então, uma roupa, uma dinâmica do espetáculo. Às vezes você está lidando... Você nem precisa ter um musical ou um espetáculo com 40 canais. Você pode ter 2 canais onde a dinâmica daquele show é complicada e você vai precisar de 1000 soluções ali, né? Você tá num monólogo, o cara não sai de cena, ele tá transpirando. Como você vai resolver essa situação? Exato. Né? É quase que um hold junto ali, né? Exato. Você tem que correr pra fazer uma situação ali de resolver um problema discretamente. Sim. Na hora. Sim. Então, você falou isso, me lembrou de uma situação muito engraçada. Que eu, depois dos primeiros anos trabalhando, eu comecei a treinar algumas pessoas. Porque existe nesse ramo da microfonação, existe uma dificuldade em você conseguir informações para essa função específica. Sei. Então, a gente tem curso de áudio, mas você não tem um curso... Que já não é muita coisa. Não tem faculdade, a gente não tem, né, na nossa área de audiovisual, não tem muito curso no Brasil, né? Exato. Você encontra muita coisa fora. Exato. Então, a gente não tem praticamente material para o microfonista. Então, conforme eu fui aprendendo, né, fui desenvolvendo coisas, eu comecei a ensinar pessoas. Então, era muito comum um colega falar, Kika, eu vou fazer tal musical, tal pessoa vai fazer microfone, você pode dar uma aulinha para mim? Então, eu comecei a receber pessoas para, né, dar essas orientações. E uma vez eu estava fazendo o Violinista no Telhado, que era um musical que era o Claret, o designer, e a gente estava no dia de estreia VIP. E o dia de estreia VIP é super tenso, né? Porque são só convidados top, tudo. Eles vão analisar mesmo. Né? Mas, obviamente, no musical, o que um espectador de musical espera, né, quando ele vai lá assistir, é que seja impecável do começo ao fim.
né? A gente tem essa ideia do musical. Sim. Você não vai lá para ouvir um ruído, uma falha, enfim, a gente tá lá para ver um show impecável do começo ao fim. Então tem essa responsabilidade, né, da equipe de som verdade, do musical. Né? Uma banda de rock você perdoa algumas coisas. Sim. Musical é... O musical você é tirado completamente do espetáculo você tem que se você sair, tem um ruído. pelo menos comigo acontece muito isso, você tem que sair encantado, né? Exato. Eu saio, geralmente porque se você tiver musical, um ruído, qualquer questão, não só na parte de som, né, mas principalmente na parte de som, você é tirado tira da história. E o que aconteceu, né? Então, assim, é uma grande responsabilidade. Verdade. Né? A gente sabe que são ingressos caríssimos, né? Principalmente dos grandes shows. Exatamente. Então, assim, você tem que entregar um produto perfeito. Essa que é a ideia. Exatamente. Né? Então, a gente está sempre sob muita pressão também no teatro musical. Por isso, o nosso trabalho preventivo, a gente chega em média 3 horas antes de cada espetáculo para fazer essa prevenção para que não tenha nenhuma ocorrência durante o espetáculo. Eu até queria puxar esse fio que você está falando, porque você já está explicando muito de como a partir dos desafios, dos perrengues, das situações, como é a profissão. Mas assim, como é o dia a dia de uma microfonista, né? Explica pra gente assim, você falou de 3 horas, eu falei, opa, peraí, isso é importante porque eu, como experiência assim de técnico de som, que eu já fui, chegar para um show que é 1h da manhã numa casa de show, lá no começo, eu chegava 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, fazia trabalhos de 12 horas para que um show de 1h30 acontecesse. Né? Então eu imagino que deve ser igualmente ou até mais difícil na sua área. Então como que é o dia a dia do microfonista? Chega 3 horas antes, o que faz, o que tem que prestar atenção, como que funciona esse arco do espetáculo todo para acontecer? Tá. Então, assim, o trabalho do microfonista, ele já começa na contratação, na realidade. Legal. Né? Ele precisa entender exatamente o que ele vai executar, para o que ele está sendo contratado. Né? No teatro musical, as funções da equipe de áudio, elas são bem divididas. Então, normalmente, a gente tem o sound designer, a gente tem o operador de som, a gente tem o microfonista, a gente tem um técnico da locadora e a gente tem um técnico de RF. Legal, né? importante. Então, é importante a gente saber essa divisão, porque às vezes a produção liga para te contratar como microfonista, mas na cabeça da produção, você também vai cuidar da orquestra, você também vai fazer o RF. E não que você não possa fazer, eu sempre falo, você pode fazer, desde que você esteja apto para atender, mas deve se cobrar por isso, né? Porque e se acertar isso na contratação. Isso não, isso não está embutido no cachê da função microfonista. Sim. Você pode, né? Executar essas funções, mas tem que estar bem conversado, porque às vezes a produção, precisa de um microfonista, legal, eu vou lá então fazer o trabalho de microfonista, aí você chega no teatro, você cuida da banda, da orquestra, você vai fazer a RF, aí talvez seja um pouquinho tarde para ter essa conversa. Sim. Então é legal entender isso, você pode fazer isso, né, mas isso demanda aí um outro cachê e tempo também, além do tempo que você precisa para executar a sua função de microfonista. Então, entendido isso, né, você vai entender qual espetáculo você vai atender. Então, o ideal é você assistir um vídeo do espetáculo, você ter uma reunião com os criativos, né, para entender o que eles estão imaginando de microfonação. Então, aqui que eu estou pensando em usar um headset, eu vou usar lapela, eu quero todo mundo na cabeça, eu não quero que os microfones apareçam. Não tem problema se aparecer. Então, você tem que entender essa concepção. Alguém vai voar na cena, alguém vai cair na cena, vai rolar no chão. Vai rolar no chão. Então, você tem que entender essa concepção para você entender como você vai trabalhar e o material que você precisa para trabalhar. Sim. Né? Então, o ideal que eu sempre oriento, se você pode assistir um ensaio, comece já aí. Às vezes a produção quer fechar para você estar só no primeiro dia da montagem. Eu falo, gente, vai assistir o ensaio. Né? Fecha o período de ensaio, nem que seja um vídeo, assista o vídeo do espetáculo, crie seu roteiro, que o roteiro do microfonista é um roteiro totalmente diferente do operador. Sim. Eu vou explicar. Então, assim, começa já nos ensaios. Então, eu vou entender, vou conversar com os criativos, vou conversar com perucaria, vou conversar com figurino. Eu não vou só falar com o sound designer, né? Eu preciso entender que tipo de material todo mundo vai usar, porque não adianta eu pensar numa microfonação e eu chegar lá pro primeiro dia de ensaio com peruca e as perucas vão cobrir meus microfones. Exato. Os penteados vão estar em cima, eu tenho um chapéu que vai estar em cima dessa cápsula. E de uma forma que a microfonação vai ser prejudicada, né? Totalmente. Isso e eu também não posso ser egoísta e prejudicar nem o figurino e nem a peruca. Tem que dialogar com os outros profissionais. Então a gente precisa, quando fecha um trabalho, pensar que tem os outros departamentos e que um vai depender do outro. Legal. Né? Para que isso fique excelente. Então, teve esse primeiro contato, aí a gente vai partir para a montagem. Normalmente, a montagem, o microfonista, ele vai receber o equipamento,
ele vai checar tudo que recebeu, então eu sempre oriento. Eu sou a microfonista das planilhas, né? Então é planilha para tudo. Planilha do equipamento que chegou, recebeu tantas cápsulas, receivers, antena, cabo, número de série, Sim. produção vista, técnico da locadora até na entrega vista. Depois, se tiver um incidente, você sabe, ó. Exato, é importante. Aconteceu isso com esse microfone. É importante a gente lembrar que a gente trabalha com equipamentos que são muito caros. Sim. Né? Que tem muito valor. Então a gente precisa estar situado ali no que você está manuseando, né? E é importante a produção e a locadora também ter essa confiança, né, no profissional. Falar, bom, ele está organizado, eu posso ficar tranquilo. Exato. Né? Que é muita coisa para cuidar. Então, recebeu o material, listou tudo. Agora eu já sei, a gente vai ter uma microfonação que é todo mundo na cabeça, então eu já vou preparar essas cápsulas, né? Então o que eu vou usar? Vou usar presilha, então eu vou colocar presilha nas cápsulas. A gente usa umas presilhas que são presilhas para peruca. Então a gente tem que fazer, essa presilha ela não foi feita para usar em microfone, então a gente prepara ela para ser usada num lapela. Então a gente faz um elástico, que é um trabalho bem de formiguinha. Mas a gente faz estragar um elástico, o cabinho ali e tal, que é sensível. Faz um elástico com uma medida certinha de folga para não esganar os cabos. Então eu vou preparar 100 presilhas para usar nesse show. Então eu vou passar um tempo fazendo presilha. Entende? Eu não vou usar presilha, então a gente vai usar na lateral. Então eu vou construir hastes com arame cirúrgico. Então eu vou tirar a medida do elenco. Eu vou entender qual a distância que eu vou querer no rosto desse microfone. Então aí eu vou partir para essa parte da customização, né? Sim. Vou lá customizar, vamos passar, vamos checar com a equipe de som se tá tudo certo para o dia da primeira microfonação. Sim. Aí chega finalmente o dia da primeira microfonação, costumo fazer uma reunião com o elenco, né? Me apresento, explico que equipamento a gente vai usar, o porquê daquele posicionamento. Porque quando você tem o primeiro contato com o elenco já na microfonação, às vezes é um pouco conturbado. Então eu prefiro fazer uma apresentação, oriento sempre as pessoas a fazerem isso, uma apresentação, explicar o que vai ser usado, como, porque... Não tem nenhum ruído, a comunicação já está aí intrínseco no que você está falando, que eu acho muito importante para qualquer profissional, a comunicação, desenvolver uma comunicação assertiva, um diálogo legal, porque o que você está dizendo é o seguinte, eu estou preocupada para que não haja um problema na comunicação depois, então você já se prepara, né? Isso. Aí o ator falou assim, mas por que tem que pôr aqui? Então, tá me incomodando, porque isso, porque aquilo. Então você já prepara o elenco, já conversa, faz eles entenderem a sua profissão, a sua função ali. E porque também a gente tem que pensar que é delicado, né? Você vai colocar um equipamento que vai no corpo da pessoa diretamente, sim. Depois você vai manusear rosto, você vai manusear colo, você vai manusear a cabeça. Então, assim, é importante que a pessoa tenha uma segurança. Por mais que eles sejam profissionais que meio que já atores e atrizes já sabem, mesmo assim tem que ter esse respeito, esse diálogo, né? Então é muito importante esse primeiro contato com o elenco. Até porque eles entendem ali que tudo já foi pensado, aquela posição foi pensada por um motivo, então já está pensado, não é uma coisa aleatória, vamos colocar assim e tá tudo bem, né? Então aí faço esse primeiro contato, tem a microfonação, aí eu crio uma rotina de microfonação com o elenco, determino se vai ser no camarim, se não vai, se tem quadro de horário para microfonar, se não tem, horários de lanche, intervalo, como vão funcionar, tudo isso já está determinado para essa primeira reunião. Normalmente eu tento fazer isso acontecer dessa forma. E aí isso é muito particular de cada espetáculo. Tem espetáculo que você vai ensaiar 2 meses. Você vai ficar nessa rotina 2 meses. 12 horas por dia. Todos os dias uma folga semanal. Tem espetáculo que você vai fechar que ele vai estrear em 1 semana. Então tudo isso que eu estou dizendo você vai fazer em 5 dias. Tem que otimizar o tempo, entender onde você pode remir esse tempo. Exato. Então depende do espetáculo que você fecha. Então tem espetáculo que você vai ter tempo para fazer tudo, incrível. Tem espetáculo que você vai tentar fazer as mesmas coisas num tempo menor, né? Mas basicamente é esse caminho. Então, estreou o show, qual normalmente é a rotina da equipe? Então, se o meu espetáculo é às 9 da noite, a equipe chega às 6 da tarde. Tá. Então, a gente chega 3 horas antes. O que a gente vai fazer nessas 3 horas antes? A gente vai testar todo o equipamento, primeira coisa. Sim. Né? Vai testar, vai higienizar, vai ver se tem alguma coisa do dia anterior para resolver. Normalmente tem uma passagem de som, né? Eles escolhem algumas cenas para passar, não tem como passar um espetáculo inteiro, mas você passa coisas pontuais ali. E aí é feita a entrega. A gente tem sempre um teste de microfone que é antes do espetáculo, e depois a gente tem um teste de microfone que é entre os atos. Né? Legal. Como que funciona esse teste entre os atos aí? Fiquei curioso agora. Entre os atos, então assim, deu intervalo de 15 minutos, né, que é praxe.
O elenco passa no RX, que é onde a gente fica, né? O microfonista, onde ficam os receptores. A gente embrulha um papel alumínio na cápsula, seja onde ela estiver, que é para proteger, porque nesse momento eles vão lanchar. Eles vão tomar uma água, eles vão comer alguma coisa, tomar um café. Aí eles voltam pro palco, a gente tira esse alumínio e ouve e checa a posição de todo mundo. Olha que interessante. Isso em 5 minutos. Senão todo mundo que tá lá na plateia ia ouvir todos os atores mastigando. E assim, é importante isso porque é um momento delicado, que a pessoa vai ao banheiro, ela vai comer, enfim. Então pode acontecer algum acidente, então antes da gente voltar pro segundo ato, não inicia se o teste de microfone não estiver ok. Tanto pro início ali do show, quanto pro retorno ali do primeiro ato, do segundo ato. Então, assim, isso pode ter uma variação, né? Principalmente no período de montagem dessa rotina, de montagem e tal, mas normalmente a montagem é um período mais exaustivo para as equipes, né, de forma geral. Então a pessoa que vai ser microfonista, ela tem que estar um pouco preparada aí para essa coisa da montagem, mesmo que ela dure 5 dias, são dias bem exaustivos, que você fica ali com aquele elenco que você tem que cuidar o dia inteiro, aquele elenco microfonado, aquela rotina de tira microfone, coloca, protege, testa, enfim, é exaustivo, né? Porque é uma pessoa, normalmente, no máximo são 2 microfonistas. Você trabalha com equipe, geralmente você mais no palco, geralmente, no máximo 2 microfonistas. Eu nunca vi um espetáculo ter mais de 2 microfonistas. É um baita trabalho. Então, se a gente imaginar que é 1 para 30, 2 para 30, 40, né? Baita então, trabalho. Quando eu falei do roteiro lá atrás, a gente cria um roteiro de palco, que é diferente de um roteiro de operação, que é um roteiro para eu saber onde está o meu elenco em cada momento do show. Então eu tive a abertura, a primeira cena. Quem está na primeira cena? Para que lado eles saem? O que eles fazem quando eles saem? Eles vão pro camarim? Eles trocam na coxia? Coxia esquerda, coxia direita, coxia do fundo. Sim. Então a gente faz um mapa do show inteiro. Né? Então, se eu tô trabalhando sozinha e eu tive um problema de microfone, eu vou ter eu preciso saber o tempo exato e onde estão as pessoas para que eu possa resolver. Tem trocas de roupa, às vezes rápidas, né? Tem situações que você tem que Saiu na esquerda, você tá na direita, como assim, né? Eu fiz o musical Les Mis e eu fazia sozinha, era um musical muito grande, eu tinha 42 canais e era bem pegado de troca. Então, assim, era tudo bem cronometrado. Então, o meu roteiro ele era bem marcadinho. Então, teve abertura. Então, eu tinha que estar na coxinha esquerda. Faço a troca do protagonista. Corria para a coxinha direita para fazer a troca do ensemble, que é todo o coro feminino e masculino. Porque eles tinham uma troca que o microfone saía da testa e ia para os chapéus. Então, eu tinha que colocar no chapéu, esperar eles fazerem a cena. Eles voltavam, tirava do chapéu e voltava para a testa. Sozinho, então é bastante coisa. É muita coisa. É, bastante coisa. Então você tem que estar bem ensaiadinho nesse roteiro do palco. Você tem que estar bem ciente de o que está acontecendo. Né? Como você falou, não dá pra... Eu tenho um problema, o ator tá lá embaixo, tá no subsolo, no camarim dele, eu não sei onde ele tá. Enquanto eu tô procurando, acabou. Ele já voltou pra cena. O roteiro tem que estar bem acertadinho, né? Então é pra isso que serve esse roteiro. Então, geralmente, a gente trabalha um microfonista, um assistente, 2 microfonistas. E aí, quando você tem 2, dá pra você dividir melhor essas saídas, né? Agora mesmo eu tô fazendo o Jovem Frankenstein, que eu tenho a Paulinha lá, que trabalha comigo. Então, a gente se divide. Então, a gente já fez uma divisão simples. Eu tô com os meninos, ela tá com as meninas. Então, a gente já começou por aí. Fica mais fácil de identificar. Então, assim, tudo que é dos meninos, protagonista e cor, é meu. Então, a gente foi dividindo as trocas. A gente tem bastante saída importante pra fazer. Legal. Quero assistir isso aí. Vou ver. Até quando tá em cartaz? Até 10 de março. 10 de março. Dá tempo. Dá tempo. Então, as saídas servem pra você ver se a posição tá ok. Durante as trocas rápidas, se não saiu de posição. Se o ator transpira, você precisa secar esse ator, né, com frequência, porque o suor é o grande vilão aí do microfonista, né? Quanto mais tempo essa cápsula ficar em contato com o suor, mais a chance dela atenuar, né? Por isso que hoje em dia a gente tem esses microfones que tem os IPs lá, que é contra resíduo, contra água, mas assim, mesmo assim, é um problema, né? Tem que tomar cuidado. Sim. Então, a gente fica seguindo esses atores aí que transpiram muito, a gente fica na cola deles para secar o máximo possível, para que eles não entupam, né? Não entre o suor, a gente chama de entupir, né? Que aí ele entra com aquela voz nasal e vai sumindo, então a gente fica secando o tempo inteiro. Então, basicamente, a rotina então, do microfonista durante a temporada, ele chega, ele testa tudo, ele entrega tudo 100% funcionando, ele revisa, né? Com o elenco o tempo inteiro.
Aí durante o show ele faz essas marcas de saídas e entradas, fica atento ali sempre com um kit, né? Que eu falo, deixa um kit de tudo que você tá usando meio pronto para entrar. Então, pra você fazer uma troca rápida, você tem que estar 100%. Por isso que eu trabalho geralmente com um coletinho, assim, de fotógrafo ou de pescador, com tudo dentro dos bolsos já. Ela trouxe aqui, muito legal, Kika microfonista, assim, estilizado, legal. Então gostei. eu trabalho já com o coletinho para ter tudo à mão, porque às vezes não dá tempo de eu ir para outra coxia buscar o equipamento. Você me lembrou que eu tô pegando assim a rotina, porque é um trabalho muito curioso, as pessoas não sabem quanto que dá de trabalho. Eu costumo dizer que o técnico de som, microfonista, operador, é o primeiro a chegar, o último a sair, né? E você tá me lembrando agora do colete, que eu sigo uma menina que é da gringa, e ela faz microfonação em corrida. Então ela, em um dos vídeos, ela mostrou como que é a preparação. Ela tem um colete, mas ela tem um cinturão gigante, bases receptores, ela fica com um monte de coisa no corpo dela e com microfone, shotgun e tudo mais, porque ela precisa ser é o hack ambulante. O hack ambulante, né? Exatamente. Ela precisa ter ali tudo à mão, bateria, não sei o que. Achei muito curioso. Agora que você falou, eu lembrei dessa. Esqueci o nome dela agora, acho que é Kailin. Mas ela faz essas corridas automobilísticas. Eu falo, não tem como você estar cara. no palco e não ter um apoio, porque assim não dá tempo. Muitas vezes não dá tempo de você ir até o hack buscar material. Então, desde um alicatezinho, uma fitinha, uma tesourinha, até o bodypack e a cápsula pra trocar. Novo, exato. Então, no começo eu ia contar uma história curiosa e engraçada, que eu tava treinando um colega no Violinista no Telhado, que era uma estreia VIP, com o Claret como designer. E eu tava explicando para esse colega que a gente, que é uma grande pressão quando você tá no palco, você tem um problema de um equipamento, você precisa fazer uma troca, porque a ideia é que o microfonista consiga fazer essa troca antes que esse problema chegue em cena, né? Sim. Antes que esse ruído chegue na cena. Então você tem que ser muito assertivo. É preventiva, muito rápido, não é uma coisa que você apaga incêndio, não, é preventivo. E eu tava falando pra ele, olha, Lê, é importante manter a calma quando você vai fazer uma troca, porque o ator ele tem que sentir que você tá seguro, porque você tá invadindo ali o momento dele, às vezes que ele tá numa troca, numa coxia, ele tem que ver que você tá seguro pra ele ficar seguro e voltar pra cena. Ele tá concentrado no trabalho dele, na fala, na música, na dança, né? E eu tava trocando essa ideia, gente, na noite de estreia VIP, eu olhei pro hack e vi um canal clipando. Aí eu já gelei, né? Estreia VIP, botei o fone, ruído. Parecia muito um ruído de conector quebrado. E aí eu já disparei pra troca, né? Era o Rabino que entrava na coxia oposta que eu tava. E aí o Lê veio atrás de mim, eu correndo com meu colete, meus equipamentos e tal. Cheguei lá, falei, cara, não dá tempo de trocar. Quando eu abri a roupa do Rabino, eu vi que o conector tava meio solto. Era um Tiny QG, né? E eles dão muito aquele problema, às vezes na bolinha, às vezes a gente faz trava com fita isolante. Porque quando ele tá folgadinho. Tá folgado. E aí eu falei, bom, então só vou passar um limpa-contato e vou conectar de volta. Foi. Na coxia meio escura, coração a mil, né? Uma estreia VIP com o Claret na mesa. O Claret tava operando essa noite. Eu já tava gelado, né? Congelado. Taquei o limpa-contato, conectei, Rabino entrou, nenhum ruído. Legal, ufa. Quase desmaiei, assim, respiração. do alívio. Quando eu olho pra trás, tá o Lê. Kika, você espirrou o limpa-contato no meu olho. E eu, Lê, você tá brincando? Ele, não, tô falando sério, você me deixou cego. Eu achei que você perdeu seu assistente ali. Eu perdi meu assistente, perdi também, porque eu achei que tinha espirrado o ar no conector, eu espirrei na cara dele, tava ao contrário, eu não enxerguei no escuro. E pra minha grande sorte só tava... O microfone funcionou por milagre. Funcionou, não, porque tava desconectado mesmo, mas eu quis ali, como eu tava com o limpa-contato, falou, o limpa-contato era uma prevenção a mais. Falei, vou garantir. Beleza. Mas, cara, a gente ri muito disso até hoje, porque ele fala, não, gente, a Kika sempre ensina, tem que manter a calma, ficar tranquilo. E eu fiquei muito atrapalhada, eu fiquei muito tensa. Pelo menos ele ficou limpo. Ficou limpo, né? Deu aquela lubrificada nos olhos. Então, assim, é um trabalho que também, se você não tá ali pronto para receber... Porque, assim, o que acontece? No momento de solucionar um problema, primeiro, vem a produção, né? Vem o stage em cima. O que tá acontecendo?
Né? Aí o ator, não dá tempo de trocar, porque em geral a primeira reação do ator é que não dá tempo de mexer, eles ficam apavorados de você mexer e ele não conseguir voltar pra cena. Não voltar pra cena. Tem então o timing, né? Então Perfeito. você tem que estar muito seguro de que o tempo dá e que você sabe o que você vai fazer. Porque aí você tranquiliza os outros, você faz a troca e a pessoa volta. Sim. Isso é muito comum. Então eu falo, gente, tem que ter frieza, tem que ter calma. Acidentes acontecem. Quando eu fui hold uma vez, faz bastante tempo, eu já salvei um instrumento que eu tava derrubando. Então, eu passei e aí eu vi ele caindo e eu salvei o próprio instrumento que eu tava derrubando. Ainda bem que eu salvei, porque ia ser caro. Mas enfim, né? Coisas que eu passei rápido e ralei. E aí o pedestal dele já tava... Nossa. Ah, meu Deus. Ai, socorro. Tive que salvar, mas enfim. É o que eu falo, você tem que estar sempre... Quanto mais organizado você tá pro trabalho, quanto mais método você tem, você tá seguro, né, de tudo que você construiu ali, do que você fez, melhor, né? Porque aí você vai ter shows tranquilos, senão se tiver um problema cardíaco, você morre durante uma temporada, né? E... Bom, acho que toda essa conversa, toda essa experiência que você está colocando aqui pra gente, além de ser muito curioso, muito interessante, acho que desperta muita gente que está assistindo, talvez esse desejo, poxa, eu quero entrar nessa área, né? Então, o que você diria, assim, de conselho? Como que você... 2024, eu sei que você passou um período lá atrás, né? 2006, 2007, 2008... Mas hoje, 2024, a gente sabe que tá os espetáculos aí, depois da pandemia, que a gente passou por essa situação, né, da pandemia, voltaram com força, tem bastante espetáculo no Brasil. E a pessoa pode estar interessada, eu já trabalho com áudio, ou gosto do áudio, estou estudando e, microfonista parece um negócio legal. Qual que seria a sua indicação, assim, seu conselho para essa pessoa? Você falando isso me fez lembrar uma situação que a gente viveu muitos anos e a gente ainda se depara às vezes, que as pessoas, até os nossos próprios colegas de área técnica, achando que o microfonista pode ser qualquer pessoa, né? A gente lida muito com isso. É simples, vai lá só colocar um microfone, né? Não, isso aí, não, bota ele faz, né? Tá começando, começa por essa função. Como se fosse menor, né? Como se fosse menor, né? Então, eu acho que a gente tem essa questão. Eu não acho que é um problema uma pessoa que nunca fez nada começar sendo por essa função. Você pode continuar, permanecer e viver disso. Eu acho que é uma porta, mas a gente não precisa enxergar a função de microfonista como uma função de degrau ou de passagem, né? O que eu posso dizer é que a gente ainda é muito carente de bons microfonistas. O mercado é muito carente de bons profissionais. Porque as pessoas sempre vão para essa função pensando em fazer... eu vou fazer isso aqui porque tá mais fácil de entrar aqui como microfonista, mas o que eu quero mesmo é outra coisa. E tudo bem. Mas eu acho que é importante as pessoas enxergarem que é uma função incrível. De muita responsabilidade, né? É uma função que não basta você ser técnico, você tem que participar, né? Você tem que estar... É uma responsabilidade imensa, né? Você imagina, você entra num camarim, onde as pessoas estão num dia bom, num dia ruim, você vai lidar, você vai tocar naquelas pessoas, você vai ter que conversar de perto com aquelas pessoas. Então, assim, não basta só você ser técnico, então esse é o primeiro ponto, né? É legal isso, né? Então, vamos lá, a pessoa tem que ter uma boa comunicação. Ótima comunicação. Organização. Responsabilidade. E gostar de estudar também outras coisas relacionadas ao áudio, tecnologia. Né? Você falou de peruca, você falou de maquiagem, você falou de roupa, você falou de um monte de coisa. E o que mais que você poderia acrescentar aí? Que eu tô pegando essas dicas aí pra entender, né? Que tipo de profissão. Porque às vezes a pessoa fala assim, gostei, quero, mas não tem essa... A gente chama de soft skills, né? Não tem essas habilidades. Sim. Nela, ela pode desenvolver, claro. Mas às vezes não é a dela. Exatamente. Não quero lidar com pessoas. Exatamente. Não quero lidar com ator e atriz. Quando não é a da pessoa, não tem o que fazer. É isso, pronto, acabou. Você pode até viver... Eu tenho vários colegas que viveram a experiência, olharam pra mim e falaram, você é maluca. Eu não vou fazer isso nunca mais. Entendeu? Mas eu, por exemplo, quando eu comecei, era muito tímida, assim. Eu lembro do primeiro elenco vindo microfonar de roupa íntima. Eu, com 23 anos, eu era um pimentão, eu ficava vermelha, eu não conseguia respirar, ficava muito nervosa. Mas hoje eu tô aqui, eu tô a dizer, né, não tava ambientada, mas eu fui entendendo, fui lidando e tal. E hoje eu tô aqui e lido super bem com isso, né?
Eu treino pessoas que falam, ai, Kika, eu tenho muita dificuldade em colocar o microfone na cabeça, porque a pessoa tem medo de manusear, de machucar. Mas eu tô há 17 anos fazendo, isso é um treino, isso é prática, né? Então, quanto mais você fizer, mais praticar, melhor você vai ficar naquilo. É legal esse detalhe, assim, da impressão de você entrar num mundo diferente, que é o mundo de atuação, é um mundo diferente do mundo tecnológico. Sim, totalmente. Então, é um mundo bem mais falou sensível. Assim, você ficava corada, né? Você ficava tímida por uma característica tímida que você tinha. Sim. Mas talvez também outras pessoas fiquem, assim, distraídas ou não respeitem essa situação. Então, se você é uma pessoa que sabe que não vai lidar bem com isso, então não vá. Sim. Né? Não é pra você. Então, e é o que eu falo, eu não acho que é um problema que as pessoas comecem por aí, ou que as pessoas achem que é uma função simples e tal, mas a gente precisa lembrar que por mais simples que seja, é só um microfone, vai colocar só o microfone na lapela, é na roupa. Só? Mas lembre que essa pessoa vai ter um contato direto com aquele apresentador, né, com aquela persona que tá ali. Então, não basta... É um conjunto, né? Eu falo que o microfonista, ele não é só um técnico, definitivamente, né? Sim. Então, eu acho que precisa dessa consciência para quem contrata e para quem pensa em entrar na área, né? Exatamente. Eu acho que é uma função incrível, porque você pode participar tanto da parte técnica, que a gente gosta, a gente é técnico, mas você participa de todo o criativo, né? É muito gratificante você... Às vezes eu dou uma consultoria, você vai num espetáculo que tá aquele microfone enorme aparecendo e tal, você fala, pô, tem uma ideia, dá pra fazer tal coisa. Você melhora, as pessoas ficam encantadas, pô, a qualidade sonora é a mesma, ou fica melhor. Então, assim, você participa do criativo, né? E você, bom, enfim, se relaciona com pessoas maravilhosas também, né? Que não é só perrengue, não é só pepino. Você partilha, a gente tem uma brincadeira, eu costumo fazer uma brincadeira, por exemplo, quando o elenco já tá muito cansado de fazer teste de RX, aí eles não querem ir, eles começam a demorar para ir, a gente tem tempo, né, para voltar pro show. Então a gente faz brincadeira, eu coloco primeiro, segundo e terceiro lugar vai ganhar um chocolate. Aí a gente vira tudo criança, aí o elenco sai correndo, não, eu primeiro, eu vou ganhar. Então a gente faz umas Descontrai, né? Descontrai. Então você tem que ter essa coisa do pessoal, do humano mesmo, né? Você tá ali com pessoas confinadas, você entra no sábado meio-dia, sai meia-noite, né? Eu passei anos assim, sem poder participar. Isso é uma coisa importante para quem quer estar na área, sem poder participar de um casamento na família. Nossa, faltava, né? faltei em alguns aniversários até hoje. Eu ouço, é que você não foi no aniversário então, da sobrinha. Exato, porque o técnico, principalmente de musical, tá a madrugada inteira é lá, difícil você conseguir fazer algumas saídas. Dá para fazer uns combinados antes das contratações, mas não é uma coisa que normal, que é fácil. Ficar exigindo os feriados, os não finais é fácil. De semana. Então tem que estar preparado também para isso, né? Então você tá ali com aquelas pessoas 14 horas ali no dia, 6 meses, 1 ano, tem temporada que você fica 1 ano. Então você cria então a gente faz gincana. Então precisa pensar nisso, assim, que você tem que ter esse perfil. Além da responsabilidade, né? Que um espetáculo musical, ele não vai esperar você chegar para ele acontecer. Então você tem que estar ali no horário certo. Ou coisas que também a gente não falou de vestimenta, né? Exige-se, né, no backstage do musical que você esteja de preto dos pés à cabeça. Discreto, totalmente. Discreto. Você vai lidar com pessoas, então você tem que pensar na sua própria higiene, porque você vai tocar nas pessoas. Enfim, são vários detalhes, né? São detalhezinhos que você tem que realmente ter o perfil. E é o que eu falo, se você tem esse perfil e tem um time legal também, porque você tem que ter agilidade, o resto é treino. Então, microfonar, de fato, colocar o microfone é treino, né? Você sabendo o caminho, e hoje a gente tem essa oportunidade eu costumo fazer uns vídeos e dar uns materiais assim, porque, pô, é muito legal, você mata umas charadas que eu fiquei anos pensando, como que eu faço isso? Porque não tinha ninguém para me falar, entendeu? Sim. Então você vai criando e vai dividindo. Então, hoje é bem mais fácil, eu acho, você entrar na área, porque você tem mais informação, né? Eu acho que tem que ter esse feeling de será que é o meu perfil ou não é. Que bom que você tá aí divulgando essas informações, né? Compartilhando essas informações. Porque você tá lá agora formulando o seu Instagram, que é próprio, o Kika Microfonista, tem o YouTube seu explicando algumas coisas também da área. Eu acho que é importante a gente estar usando essas redes, esses meios também para mostrar, olha, essa área existe, né? Isso é um trabalho um pouco nosso aqui também da Dealer, de mostrar essas soluções, né? Nessa sala que tem um microfone de teto da Shure quadrado.
Pô, o que é isso? Como que é um microfone de teto para uma sala de reunião, para um Sim. presidente fazer? Muito, tem muitas áreas diferentes no mundo do audiovisual. E é legal a gente usar esses meios para educar, né? Para ensinar, mostrar como é, para pessoas às vezes se identificar. Isso no nosso tempo, assim, às vezes a gente... Pô, às vezes não, né? Não tinha internet, eu cresci sem internet... Tinha que encontrar as revistinhas do Sound on Sound, ou nem isso, né? Então a gente não tinha... hoje tem essa informação, né? Tem mais ao alcance da mão, né? Do celular, tudo. Então é legal que é possível que as pessoas tenham mais conhecimento, né? E uma coisa que eu acho legal também de falar é que o microfonista que ele faz teatro musical, ele vai ser um excelente microfonista em qualquer área. Né? Porque ele lida com muitas dificuldades dentro do teatro musical. Treino de fogo, assim, prova de resistência. Exato. Então, se ele vai fazer um som direto, ele já tá mais... Televisão, né? Televisão tá fácil perto do teatro musical. Tá bem... tem outros desafios, né? Tem outras questões, mas... nossa, é um know-how incrível, assim, pra quem vai microfonar depois em qualquer situação, sabe? Legal. Mas, assim, tá... 12 horas, 7 dias por semana. Dá pra fazer outra coisa, assim? Fala aí. Tá. O que você faz pra também, acho que é importante, saúde psicológica, saúde mental, o que você faz pra, assim, de lazer, assistir filme, fazer alguma coisa, esporte, pra você tirar um pouquinho a sua mente dessa loucura do... Olha, eu faço uma coisa que é recente, mas que virou minha paixão, que é acampar. Olá, legal. Então, eu saio gastando todo o meu cachê com material de camping. Quer dizer, você tá trabalhando com um cinturão, com um monte de coisa, e você troca pela mochilona, pela barraca e tal. Agora meu lance é acampar e também atraindo as pessoas para o meu hobby, entendeu? Daí eu falo, não, vamos, é legal. Tem companhia, né? Pros perrengues. Um microfonista, depois de ser microfonista 17 anos, o que são os perrengues do acampamento? Poxa, fazer uma fogueira. Que é isso, mano? Eu já apaguei tanto incêndio, porque... Esses dias eu tava enfeitando a minha própria festa de aniversário e eu precisava de uma fita crepe. Gente, não tem uma fita crepe, não é possível. O que eu achei? Transpor, que é o que eu uso pra microfonar. Tá vendo? Aí já falei, bom, vou ter que prender minhas bexigas com transpor, não vai ter jeito. Eu quase fiz um vídeo, eu falei, tá vendo a vida do microfonista? Você fez aniversário, parabéns, você fez aniversário recentemente, fiz né? recentemente, no Instagram, legal. Então, assim, a gente já, metade do caminho a gente já tem pro camping, né? Que é ferramenta, cinto, colete. E já tem experiência de passar perrengue, assim, à vontade, né? Eu só acho que não é o caso do Brasil. Você acampa no Brasil, né? Sim. Não é o caso do Brasil, então você não vai se deparar com nenhum urso. Eu espero então que não. Tá tranquilo. Não, se você encontrar um urso no Brasil, vai ser realmente você vai ter que fotografar isso. Por enquanto só cobra, sapo e aranha. Só que eu então, me assim, atores, atrizes, equipe técnica pra certo, cobra e aranha, olha, dá quase pra fazer dá pra encarar. Dá pra encarar. Legal, Kika. Pra encerrar, eu gosto de fazer uma brincadeira com o pessoal, assim, já que a gente trabalha com tecnologia, com áudio e vídeo. O que você indicaria para quem está assistindo a gente que não pode sair desse planeta, não pode sair dessa vida sem antes ver, ouvir, experimentar nessa coisa de audiovisual? Assim, tem uma série, um filme, um livro, alguma experiência. O Breda, por exemplo, né, que a gente conhece o parceirão Breda, falou, tem que ir no teatro musical, e tem que falar com o técnico, e tem que... que foi a dica que ele deu. Pode dar a mesma ou uma outra dica? Não, jamais eu vou dar a mesma dica. Bom, vá ao teatro musical já é uma dica pra vida. Vá em teatro musical. A gente tava falando de sons, eu acho que, assim, isso falando do meu particular e pessoal, uma coisa que eu acho que é divina, e nessas experiências de acampamento eu sempre tenho, mesmo se eu estiver acampando... Sempre tem que ter água por perto. Então, uma cachoeira, mar. Então, assim, fique no seu momento. Busque, se dê momentos de silêncio com sons de natureza. Perfeito. Eu acho que esse é o som mais incrível que a gente pode receber. Que vai ali preparar a gente para os nossos dias de trabalho, nos nossos ambientes que a gente escolheu, que a gente é feliz. Mas esse é um momento que eu sempre...
veio aquele barulho, eu sempre escolho um lugarzinho, eu acampei recentemente no pé de uma cachoeira, assim, você dorme, acorda, e acho que esse é o melhor som que a gente pode ter. Ótimo. Nossa, que dica profunda agora, né? Pra terminar bem, né? Uma vez eu tendo aula de baixo, né? Que eu me metia a tocar baixo aí um tempo, teve um professor que falou, né? Da importância das pausas, né? Sim. A música tem a pausa dentro da partitura, né? Quanto que você não precisa ficar ali o tempo todo tocando, Nossa, que as pausas elevam quando chegar as notas ali. Incrível, então, essa pausa, acho que estamos falando, né? Acho que essa coisa de música orquestral, assim, partitura, acho que tem esse paralelo, né, com a vida. A pausa. Tem música aí, né? É o momento tem que a música gente aí. vive, ainda falando de tecnologia, desses avanços, né, o tempo inteiro. Então, a gente precisa lembrar das pausas. Eu acho que é isso mesmo que a gente está falando. Legal. Acho que não tem como a gente continuar sendo incrível se a gente não pausar Na também. música também existe pausa. Nós estamos filosofando aqui. A Nossa, música da vida existem pausas necessárias. Sei lá, vamos... Escreve um livro, Tem uma grama sintética pra gente colocar aqui, sentar no chão e ficar descalço? Sem fogueira, mas tudo bem. Você devia escrever um livro. Ela escreve um livro. Sabe? É uma boa ideia. A vida de Kika Microfone. É uma boa ideia. Pô, obrigado pela partilha, Kika. Foi muito bom te receber aqui. Acho que a gente está buscando aqui no Dealer Tech Talks trazer pessoas interessantes, profissionais capacitados, que têm alguma coisa realmente para compartilhar. Acho que você é essa pessoa. Fala pra galera assim como te encontrar, como que faz para te contratar, ou algum curso, né? O que você tá querendo divulgar para esse ano, trabalhar para esse ano, e como que as pessoas te encontram? Tá. Eu agradeço o convite primeiro. Eu quero também parabenizar, né, esse esforço de vocês, porque é um esforço, né, manter qualquer conteúdo, né, na rede e compartilhar, né, exige um esforço. E eu acho que a gente só cresce compartilhando, dividindo, né? Então, eu acho que vocês podem me achar no meu Instagram profissional, que é kika.microfonista. Se vocês quiserem ver as minhas presepadas de camping, vocês podem entrar no meu pessoal, que é kika.aqui, com K. Vocês vão sempre me achar em algum musical por aí. Se precisarem de alguma dica, estiverem passando algum perrengue de microfonação, podem ter total liberdade de me chamar também no meu Instagram, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu vou responder. Se eu tiver em alguma produção acessível que eu possa receber pessoas, eu também gosto de fazer isso, receber, mostrar como está sendo feito o trabalho. Tenho intenção, sim, de colocar umas aulas aí online, numa plataforma ainda esse ano. E sempre que é possível eu ministro treinamentos ou para turmas ou particular, depende muito aí da situação. Seu YouTube você não tem canal ainda? Não tenho canal ainda, então é só ali pelo Instagram por enquanto, mas eu sou uma pessoa muito aberta aí pra gente trocar ideia, conversar. Pô, legal, legal. Quem sabe também a Dealer faz uma parceria com a Kika aí. Quem sabe? Pô, obrigado, muito bom te receber. Obrigada a vocês, gente. Valeu Mesmo, obrigada. Bom, esse foi o Dealer Tech Talks, falando aqui com a Kika Microfonista, e esse episódio vai estar no YouTube e também no Spotify. Tem a versão em vídeo e a versão em áudio editado, e acompanha a gente aí e divulgue pra todo mundo. Valeu! Obrigada.